Boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos. Que alegria poder encontrar com os senhores esta semana para estudarmos juntos as sagradas palavras de Kyosho-sama e Masaki-sama, recebendo a verdadeira vontade de Meishu-sama, seguindo os passos de Meishu-sama através do trono de Kyosho. Através dessas sagradas palavras, pude mais uma vez confirmar o quão importante é a vida de Meishu-sama. Pude perceber ainda mais que sem o exemplo vivo de Meishu-sama seria impossível buscarmos como verdadeiramente corresponder à vontade de Deus. E é graças ao trono de Kyosho, graças a Kyosho-sama e Masaki-sama, que estamos tendo esta permissão hoje de seguir os passos de Meishu-sama. Realmente somos extremamente afortunados. Com esse espírito de alegria, com esse espírito de gratidão, gostaria de hoje, junto com os senhores, ler as sagradas palavras de Kyosho-sama para o ano novo de 2024, que iniciaremos logo em seguida. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Antes de começarmos, vamos reconhecer que é somente com a graça de Deus e com a permissão de Kyosho-sama que podemos realizar estes estudos online. Sem o trono de Kyosho, é impossível receber o verdadeiro desejo e sentimento de Meishu-sama. Sem o trono de Kyosho, não temos permissão para interpretar e para disseminar as sagradas palavras de Meishu-sama. E sem o trono de Kyosho, não temos como compreender o verdadeiro sentimento de Meishu-sama. Então, com isso em mente, vamos convidar todos os nossos antepassados, todos os nossos familiares que vivem dentro de nós, junto com toda a humanidade, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que temos no dia a dia também são manifestações de cada um deles, através da luz de Deus que está iluminando o nosso coração, iluminando o pensamento e sentimento deles. Vamos, durante esse estudo, com tudo que percebemos, tudo que sentimos, positivo e negativo, vamos retornar a Deus através do nome Messias, como seres que já fomos perdoados e salvos, e vamos comunicar essa salvação para cada um deles, para toda a humanidade. Com isso em mente, vamos começar o nosso estudo com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu-sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu-sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu-sama estão unidos servindo a Deus. Kyosho-sama é quem nos revela a vontade de Meishu-sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar, para nascer de novo como seu filho.
Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Uno Meixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Como sempre, toda semana nós compartilhamos alguns posts do Instagram da nossa Igreja Mãe. Se os senhores ainda não se inscreveram no Instagram, é extremamente fácil. Basta abri-lo e curtir a página, apertar o coraçãozinho em cima. Eu acredito que está escrito em português para seguir ou curtir a página. O nome da página é Igreja Mundial do Messias, _oficial. Essa é a página oficial da nossa igreja e diariamente estamos recebendo salmos, pensamentos, partes das sagradas palavras de Meishu Sama, de Kyosho Sama, Masaki Sama, Nidai Sama, Sandai Sama, uma verdadeira forma de podermos receber o verdadeiro desejo de Meishu Sama e seguir o verdadeiro desejo de Meishu Sama. Se os senhores não sabem acessar a página, basta acessar a descrição do nosso vídeo. Ali temos o link disponível para os senhores acessarem e receberem também diariamente essa graça do trono de Kyosho. Hoje, para as nossas postagens, escolhi 3 salmos que Kyosho Sama compartilhou no mês de dezembro de 2023 com cada um de nós. E este salmo primeiro lê-se o seguinte: as pessoas desejam que o que elas querem seja cumprido. Elas desejam isso constantemente. As pessoas desejam que o que elas querem seja cumprido. Elas desejam isso constantemente. Kyosho Sama. Não é verdade que estamos constantemente preocupados com os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos? Nossas mentes, nossos corações estão 24 horas por dia, eu acredito, almejando cumprir esses sonhos, esses objetivos. Acredito que cada um de nós vivemos assim até hoje. Mas veja o que Kyosho Sama coloca no próximo salmo. Ó Deus, nosso precioso Senhor, nós tendemos a esquecer que antes de qualquer coisa, precisamos voltar o nosso coração para a vossa vontade. Ó Deus, nosso precioso Senhor, nós tendemos a esquecer que antes de qualquer coisa, precisamos voltar o nosso coração para a vossa vontade. Esta maneira de viver é completamente diferente de como vivemos. Não concordam? Há pouco tempo nós celebramos o Ano Novo. E acredito que cada um de nós tínhamos objetivos, não? Tínhamos desejos ao virar o ano que planejamos para cumprir durante esse ano de 2024. Mas quem de nós, durante esse período de virada do ano, por exemplo, colocamos primeiro buscar o objetivo de Deus, voltar-nos à vontade de Deus? Não precisamos voltar muito para trás. Na verdade, podemos começar com algo ainda mais próximo, hoje de manhã, quando acordamos. Acredito que muitos de nós acordamos já planejando como iremos cumprir o nosso dia, não é verdade? Quais são os nossos objetivos, as nossas metas, o que precisamos realizar durante o dia? Mas e a vontade e o desejo de Deus? Como fica no nosso dia a dia? Às vezes, acredito que muitas vezes, até mesmo antes de acordar,
temos tantos objetivos, tantas metas, tantos desejos que às vezes, talvez, os senhores já experimentaram de ficarem até cansados antes de acordar, não é assim? Antes de despertar, como será o seu dia? De tanto que queremos realizar. Mas e o desejo de Deus? E a vida de Deus? E o nosso objetivo que temos para cumprir para com Deus? Como fica em tudo isso? Olhem o que Kyoshi-sama coloca no próximo salmo. Aprendendo com o exemplo de Meishu-sama, vamos lembrar a vontade de Deus, Deus que repousa dentro de nós. Kyoshi-sama. Aprendendo com o exemplo de Meishu-sama, vamos lembrar a vontade de Deus, Deus que repousa dentro de nós. Aqui vemos que a própria vida de Meishu-sama foi nosso exemplo vivo para nos mostrar como corresponder à vontade de Deus. Há uma vontade específica que Deus tem para cada um de nós. Hoje não temos mais desculpas para dizermos que não sabemos qual é a vontade de Deus. Através de Kyoshi-sama, estamos sendo conduzidos a ver e receber este exemplo que Meishu-sama nos deixou com sua própria vida. Com isso em mente, gostaria que lêssemos e recebêssemos hoje as sagradas palavras de Kyoshi-sama do Ano Novo, buscando nos alinhar a este verdadeiro exemplo de Meishu-sama e a essa vontade que Deus tem para cada um de nós. Pode ser? Com isso, vamos começar a leitura das sagradas palavras do Ano Novo de 2024. Com profundo respeito e temor a Deus, eu lhes digo que a vontade da criação do Senhor Deus, o Senhor da criação e o nosso Pai Celestial, é dar à luz filhos, ou seja, Messias, que sejam a sua imagem e semelhança. Primeiro, Deus fez com que Jesus se tornasse o Cristo, o Messias. Com isso, ele concretizou a vontade da criação e preparou o caminho pelo qual todos os seres humanos se tornem filhos de Deus e seres que vivem por toda a eternidade. Meishu-sama acreditou na expiação através do sangue derramado por Jesus e na sua ressurreição. Ofereceu a si próprio para Deus, como um ser cujos pecados foram perdoados e nasceu de novo como Messias. Deus não fez com que somente Jesus fosse o Messias, mas ele também fez Meishu-sama ser o Messias. Com isso, Deus nos mostrou que foi aberto para toda a humanidade o caminho para nos tornarmos Messias. Desejo que todos os membros no mundo inteiro que deram boas-vindas a este glorioso Ano Novo expressem gratidão a Deus com toda a humanidade e seus antepassados paternos e maternos que estão ligados a Israel, bem como toda a criação e todos os elementos, por estarmos recebendo uma nova criação e educação diariamente, para regressarmos ao paraíso e nascermos de novo como filhos de Deus. Conto com todos os senhores durante este ano também. Meishu-sama disse que Deus é luz. E ele fez um chamado a todos nós, dizendo: vós que desejais luz e prosperidade, vinde. No princípio, no paraíso, que é o local do início da criação, nós éramos totalmente preenchidos pela esplendorosa luz de Deus e tínhamos um brilho glorioso. A luz de Deus
é vida. Essa luz está brilhando ainda hoje com vigor dentro de todos nós. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui e uma pequena observação que tive ao ler este trecho das Sagradas Palavras. Aqui vemos que Osama afirmando: a luz de Deus é vida. Essa luz está brilhando ainda hoje com vigor dentro de todos nós. Por muito tempo, eu separei a luz e a vida de Deus. Via como duas coisas distintas e separadas. Estranho dizer, não? Mas hoje, olhando para trás, parece estranho. Mas naquela época eu via Deus, um ser vivo, um ser irradiante de luz, mas essa luz e essa vida de Deus como duas coisas distintas. Mas aqui, através das sagradas palavras de Kyosho-sama, fui atraído a este ponto. A luz de Deus é a vida e está brilhando com vigor dentro de nós. Com vigor ainda hoje, como lemos aqui. E ainda mais, não é vibrando em algum lugar distante, né? Um lugar, algo que um dia talvez eu possa sentir ou entender, digamos. E é a própria vida de Deus. A luz e a vida de Deus são uma e dentro de nós. Falando por mim, é extraordinário, né? Ser levado a conhecer essa verdade muda tudo. Muda como vemos e vivemos e convivemos com Deus, eu acredito. E por mais que talvez não entendamos essa verdade, acredito que o mais importante é aceitar essa verdade, não é? Muitas vezes nós queremos primeiro entender, primeiro sentir, primeiro vivenciar, mas nós já temos inúmeras provas que Deus existe. Acredito que muitos dos senhores assistindo aqui hoje vivenciaram algum milagre ao entrar neste caminho. Então, provas para saber que Deus existe, não precisamos mais, não é? Precisamos aceitar essa verdade. Deus não somente existe, ele vive e é uno com essa luz e vida dentro de cada um de nós. Isso é extraordinário. E Kyosho-sama continua. Meishu-sama, que está junto a essa luz, está fazendo um chamado a todos nós para nos lembrarmos que a luz e o paraíso existem dentro de cada um de nós, dizendo: vinde a esse paraíso, ou seja, regressem a esse paraíso. Aqui temos mais um ponto que gostaria de ver com os senhores. Na verdade, não tem como dizer, vamos ver esse ou aquele ponto, esse ou esse parágrafo, porque toda palavra, todo sagrado, todos os parágrafos aqui, todas as palavras são sagradas, e eu acredito que tem muito que podemos receber e aprofundar através de cada um. Mas aqui tem mais um ponto que gostaria refletir com os senhores um pouquinho. Ao ouvir esse salmo de Meishu-sama anos atrás, vinde, ou vamos regressar, como escutamos de Kyosho-sama há tanto tempo, por mim, eu sempre tinha a ideia que é um lugar para onde eu preciso ir. É um lugar onde Meishu-sama está, onde Deus está e eu preciso chegar lá. Mas olha o que Kyosho-sama está colocando aqui em suas sagradas palavras. Kyosho-sama fala na expressão de Meishu-sama vinde, Meishu-sama que está junto a essa luz, está fazendo um chamado a todos nós para nos lembrarmos que a luz e o paraíso existe dentro de cada um de nós, dizendo vinde, para nos lembrarmos. Não um lugar onde vou, como eu tinha antes, um lugar separado de mim.
né? Um lugar que eu preciso ir, que eu não estou. Um lugar onde tem luz e aqui não tem. Meixo Sama está colocando essa expressão para nos lembrarmos deste lugar que existe dentro de nós, para nos lembrarmos dessa verdade. Isso é de extrema importância, porque, como nós vamos ver através das sagradas palavras de Kyosho Sama, muda como encaramos o nosso dia a dia, os nossos problemas, a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus e Meishu Sama. Kyosho Sama continua. Apesar disso, nós que fomos enviados ao mundo, nos esquecemos que, no princípio, estávamos no paraíso. Além disso, por termos feito com que a vida de Deus, sua consciência e sua alma fossem algo que pertencessem a nós, tornamo-nos seres que carregam consigo o pecado de termos nos rebelado contra Deus e, com isso, não conseguimos mais regressar ao paraíso pela nossa própria força. Mais uma pequena pausa aqui e 2 pontos que gostaria de colocar para os senhores que me tocaram. O primeiro é que muitas pessoas falam, né? Quando escutamos que precisamos nos arrepender, as pessoas viram e falam, mas me arrepender do quê? Eu vivo uma vida boa, eu não machuco ninguém, eu tento fazer o bem, não é? Faço boas ações, vivo meu dia a dia do lado do bem. E nós logo nos colocamos do lado do bem e nos comparamos com tudo que está acontecendo no mundo e falamos, isso não sou eu. Então, por que eu vou me arrepender? Nesse ponto que o Sama coloca aqui muito claro, qual é o nosso pecado? O nosso pecado que nós precisamos, foi necessário ter sido perdoado por Deus, pela força de Deus e pela graça de Deus, não porque merecemos, foi o fato que tomamos a própria vida, a própria consciência de Deus como nossa, a própria alma de Deus como nossa. Eu acredito que falei no estudo um tempo atrás, por muito tempo eu via assim, eu tenho a minha alma e Deus tem a alma dele, né? Deus é Deus, então Deus existe e Deus criou essa alma, então eu sou separado de Deus, é a minha alma e a alma de Deus, né? Mas aqui nós estamos vendo, a nossa alma é a própria alma de Deus, pertence a Deus, junto com a consciência e a vida que levamos. Isso muda tudo, não é? E ao reconhecer isso, não tem pessoa nesse mundo que encaixa fora desse grupo que se apossou da vida, da consciência e da alma de Deus, não é? Ao mesmo tempo que o Sama coloca, né, por causa desse pecado, nós não tínhamos como regressar ao paraíso pela nossa própria força. Então aqui acredito que está mais um ponto, né? Porque falamos, já que o paraíso está dentro de mim, então eu posso regressar a qualquer hora. Sim e não, não é? Sem reconhecer que fomos perdoados pelo sangue expiatório de Cristo, pela própria graça de Deus, como regressaremos a este paraíso? É impossível, com a nossa própria força, por nossa habilidade, por nossa capacidade, é impossível regressar a Ele. Então, por mais que Ele está ali, que Ele existe, que Deus está vivo, nós precisamos reconhecer, aceitar esse perdão de Deus. Não é verdade? Que o Sama continua. Deus teve misericórdia de pessoas como nós, que havíamos cometido um profundo pecado como esse, e enviou Jesus ao mundo. Deus colocou Jesus na cruz, recebeu o sangue que Jesus ofereceu para expiar os nossos pecados,
os pecados da humanidade, perdoou todos nós, fazendo com que nos tornássemos pessoas livres do pecado, para nos acolher no paraíso. Através do sagrado sangue de Jesus, agora nós somos capazes de regressar ao paraíso, que é o local de origem da luz, como seres que foram expiados, como seres que foram perdoados. Aqui mais pequena pausa, né? Como vemos que o Sama aqui nos mostrando que só através do sangue de Jesus que podemos regressar a este paraíso. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra teoria. Impossível regressar a este paraíso sem receber este perdão de Deus, sem receber o sangue que Jesus derramou por cada um de nós. Além disso, mais um ponto que fica aqui muito forte, evidente, que me marcou, é o fato que, ao regressar, nós estamos regressando como pessoas que foram expiadas, que foram perdoadas. Por muito tempo achava, por ser uma pessoa maculada, com inúmeras máculas, será impossível regressar a esse paraíso. Isso talvez seja para outra pessoa, mas para mim não. Eu não posso, não é? Não sou capaz, não mereço. Realmente, de nossa força, nós não somos capazes. Realmente, nós não merecemos. Mas, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, pelo amor infinito de Deus, hoje nós podemos. E como pessoas que já foram expiadas e perdoadas, ao receber este sangue expiatório, estamos também recebendo esse perdão. Aos olhos de Deus, nos tornamos imaculados e podemos regressar. Isso significa que, para qualquer um assistindo aqui hoje, não importa o caminho de onde vieram, não importa o passado que tiveram, cada um dos senhores igualmente podem retornar a esse paraíso. Podem ser reconhecidos por Deus como seres que foram perdoados e expiados. E não porque merecem, mas simplesmente pela graça e pelo amor de Deus. Isso é enorme. Isso muda o conceito de como vivemos a nossa vida até hoje, não é? E na verdade faz a vida verdadeiramente saborosa. Podemos apreciar verdadeiramente essa vida em que temos aqui hoje. Kirsama continua. Como Deus é profundamente misericordioso. Eu acho que essa expressão de Kyo-sama, por mais que Kyo-sama expressa, por mais que tentemos, é quase impossível realmente compreender essa grande misericórdia de Deus. Mas ela estende a toda a humanidade. Como Kyo-sama nos fala, passado, presente e futuro. Através desse ato de Deus, podemos ver o verdadeiro, profundo e infinito amor que Deus tem para cada um de nós. Realmente somos extremamente abençoados. Kyo-sama continua. É exatamente por isso que Meishu-sama está fazendo um chamado a todos nós, dizendo: vinde. Quando as coisas são vistas de forma promissora, ou quando pensamos que algo é bom, nós dizemos que existe luz nisso. Em contrapartida, quando as coisas são vistas de forma desvantajosa, ou quando pensamos que algo é ruim,
nós dizemos que não existe luz nisso e que isso são as trevas. Foi assim que nós separamos a luz das trevas. Entretanto, dentro de nós existe uma luz que vai além daquela que é visível aos olhos. A luz sobre o qual Meishu Sama se referiu dizendo ser uma grandiosa luz. A luz espiritual, a luz verdadeira existe. Essa grandiosa luz envolve a luz e as trevas como sendo uma única coisa. As trevas no nosso coração também foram envolvidas por essa grandiosa luz. Gostaria de fazer mais uma pequena pausa, porque também aqui isso me marcou muito. E até hoje, eu acredito que é revolucionador. Essa forma de vermos realmente essa verdadeira grandiosa luz de Deus. Quando falamos da luz de Deus, o Meisama quando diz, vinde, vinde, e imaginava essa luz para onde eu estava indo, por muito tempo eu levava essa interpretação que Kiyosama mostrou primeiro, onde eu via o que é bom está sendo iluminado pela luz de Deus. O que é ruim é porque falta luz. Ali eu preciso levar luz. Ou isso, por exemplo, muitas vezes nós falamos, Isso não é de Deus. Isso é de Deus. E separamos os dois, não é? E vivia assim por muito tempo e achava que essa luz de Deus era essa luz quando as coisas são boas, quando o que está certo, o que está de agrado, está sendo iluminado por Deus, o que está sendo de agrado por mim. Mas olha o que Kiyosho-sama nos coloca. As trevas no nosso coração também foram envolvidas por essa grandiosa luz. O que nós vemos como luz e trevas existe dentro e é envolvido pela luz de Deus, por essa grandiosa luz de Deus. É extraordinário, é sensacional refletir a esse respeito. Não concordam? Se pararmos para pensar todos os pensamentos e sentimentos bons que carregamos no nosso coração, junto com todos os sentimentos negativos, pensamentos negativos que temos no nosso coração. Tudo isso está sendo envolto pela luz de Deus. Essa grandiosa luz que é a própria vida de Deus está iluminando esse coração nosso. Meishu Sama, que é uno com essa luz, está englobando tudo isso que existe dentro de nós. Em outras palavras, tudo que estamos vendo, tudo que estamos sentindo, tudo que estamos vivenciando, só é possível por causa dessa grandiosa luz de Deus. Sem ela, impossível ver, sentir, raciocinar a respeito, pensar a respeito, não é? Impossível ver. Então, parem para imaginar, por exemplo, durante o seu dia hoje, talvez os senhores estão passando por um momento difícil, uma doença, um conflito, um problema financeiro, e muitos sentimentos estão vindo à tona. E muitas vezes nós fazemos oração, não é? Para nos aliviarmos desse sentimento, para resolvermos esse problema. E muitas vezes pensamos, por falta de luz, que isso está acontecendo, não é? Mas aqui que estamos está mostrando o oposto disso. Por existir a luz de Deus, por estar envolto na luz de Deus, estamos ver e sentir tudo isso. Às vezes pensamos,
Eu não quero dedicar, por exemplo, ou tenho receio de me comprometer na fé porque eu não quero purificar. Eu não quero passar por problemas e dificuldades que vão vir. Mas pensem a respeito disso, né? Nós estamos constantemente querendo a nossa vontade, o nosso desejo e nos separando do que Deus quer por nós. Quando na verdade é o contrário. Pela luz de Deus estar brilhando, por estarmos sendo útil a Deus, Deus intensifica tudo que sentimos, tudo que pensamos, para que possamos retornar com toda a humanidade, com toda a criação a Ele, para que Ele possa criar algo completamente novo. Então, na verdade, seria o oposto, né? Quanto mais intenso são os sentimentos, quanto mais difícil é a situação, deveríamos cada vez mais nos virar a Deus, agradecer por estarmos sendo útil ao servir a Deus e nos entregarmos cada vez mais em sua obra, não é? O sentimento negativo, positivo, ele vai e volta, não é? Ele não é uma coisa estática onde o tempo inteiro estamos sentindo aquilo negativo, o tempo inteiro estamos sentindo aquilo que achamos positivo. Ele vai e volta nesse servir a Deus. Mas hoje nós estamos tendo a permissão de estar o tempo inteiro ligados, virando os nossos olhos a Deus, servindo a Deus em seu paraíso. E sem as sagradas palavras de Kirshama, sem as sagradas palavras do Masaksama, jamais teríamos percebido essa verdade. Não concordam? Mesmo que Meisama vem falando isso há tanto tempo, não conseguíamos perceber. Então só vai para enfatizar o quão agraciados nós somos de termos Kyoshi-sama nos liderando, para podermos viver dentro dessa verdadeira, grandiosa luz de Deus, viver em harmonia com essa grandiosa luz de Deus. Quando reconhecemos esta verdade e aceitamos essa verdade, a forma que passamos a encarar todos os momentos difíceis em nossa vida toma um novo rumo. Eu acredito que ao mesmo tempo começamos a ver realmente quem somos, também quem é esse verdadeiro Deus que existe dentro de nós, essa grande luz que existe dentro de nós. E isso passa a ser uma alegria tão grande que não tem como não compartilhar com nossos familiares e amigos. Não tem como compartilhar com o maior número possível de pessoas. Kirshama continua. Nós temos a sensação de que nosso próprio coração foi coberto pelas trevas porque Deus está querendo que nós percebamos que muitas pessoas, incluindo os antepassados, que carregam as trevas em seus corações, estão se reunindo para almejar a grandiosa luz que brilha no centro da nossa consciência. Se nós conseguirmos sentir isso, mesmo que um pouco, creio que seja necessário dizermos a Deus o seguinte: ó Deus, junto a muitas pessoas, eu aceito o sagrado sangue de Jesus em todas as células do meu corpo. Regresso ao paraíso, que é o local de origem da luz, como uma pessoa que foi expiada, perdoada e ressuscitada. Rogo, portanto, que o Senhor me governe em vossa mão, através do nome Messias. Fazendo uma pequena pausa aqui, são vários pontos aqui que gostaria de compartilhar com os senhores. Primeiro vem no slide anterior, né, nessa parte, nesse trecho, onde que o Sama nos mostra que nós sentimos que estamos no meio dessas trevas, não é? Porque, na verdade, os antepassados que carregam as trevas em seus corações estão se reunindo
para almejar a grandiosa luz que brilha no centro da nossa consciência. Olha só, não é um trabalho separado de nossos antepassados, não é? Eles vêm a nós, vivem, existem dentro de nós, mas vêm a nós, manifestam esses sentimentos porque estão almejando essa grandiosa luz que existe no centro da nossa consciência. E com isso, que o Sama coloca, né? Mesmo que conseguimos sentir isso, mesmo que um pouco que seja, né? Creio que seja necessário comunicarmos a Deus da seguinte forma: ó Deus, junto a muitas pessoas, eu aceito o sagrado sangue de Jesus em todas as células do meu corpo. Regresso ao paraíso, que é o local de origem da luz, como uma pessoa que foi expiada, perdoada e ressuscitada. Rogo, portanto, que o Senhor me governe em vossa mão através do nome Messias. Um outro ponto que percebo ao ler isso é que jamais parei para pensar sobre o sangue expiatório de Jesus existente em cada célula do meu corpo. É até esquisito falar, não, porque sabemos que nós estamos vivos, não é? Mas por muito tempo eu me separava essa vida de cada célula do meu corpo. As células existem, são parte desse corpo, mas é estranho dizer, pensar que tinham vida, não? E além disso, que dentro de cada uma delas, eu preciso reconhecer e receber esse sangue expiatório de Jesus, que também muda completamente a forma como encaramos o nosso corpo, encaramos cada célula do nosso corpo, não é? Além disso, podemos, através dessa oração, buscar realmente servir à vontade de Deus. Diferente da minha vontade, onde eu não quero sentir essas trevas, não quero passar por essas dificuldades, eu posso reconhecer que isso está a vir em minha direção, através de todos esses antepassados que vivem dentro de mim, para que possamos levar essa salvação a eles, né? Para que possamos retornar a Deus e comunicar essa salvação a cada um deles. E com esse espírito realmente seguir o exemplo de Meishu Sama, de buscar a vontade de Deus. Como que o Sama nos coloca, buscar a vontade de Deus em primeiro plano, antes de qualquer coisa. Antes do que o que eu quero ou não quero sentir, buscar a verdadeira vontade de Deus. Então é com esse sentimento. Agora, todos os senhores assistindo hoje, todos que estão passando inúmeros problemas, os senhores podem estar com algum conflito, ou alguma doença, algum problema financeiro, e com isso estão sentindo inúmeras emoções, tendo inúmeros pensamentos a respeito. Vamos nesse momento comunicar a Deus como que o Osho-sama aqui nos orienta. Vamos falar para Deus: ó Deus, junto a muitas pessoas, todos que estão ali, todos que estão manifestando isso dentro de nós, tudo que a gente está tendo permissão de sentir, vamos comunicar a Deus: ó Deus, junto a muitas pessoas, eu aceito o sagrado sangue de Jesus em todas as células do meu corpo. Regresso ao paraíso, que é o local de origem da luz, como uma pessoa que foi expiada, perdoada e ressuscitada. Rogo, portanto, que o Senhor me governe em vossa mão através do nome Messias. Parece pouco, não? Mas essa oração é de extrema importância. Não só corresponde à verdadeira vontade e o plano de Deus, mas também nos permite viver em harmonia e de acordo com essa vontade.
tudo que estamos vivenciando no momento, todos os pensamentos, todas as preocupações, toda doença, conflito que talvez estejamos vivenciando neste momento. Vamos receber o sangue expiatório de Jesus em cada célula do nosso corpo, nosso ser inteiro, e regressar a Deus como pessoas que foram perdoadas, pessoas que foram expiadas, perdoadas e ressuscitadas através desse próprio sangue expiatório. Vamos comunicar a Deus todos juntos, mais uma vez. Ó Deus, junto a muitas pessoas, eu aceito o sagrado sangue de Jesus em todas as células do meu corpo. Regresso ao paraíso, que é o local de origem da luz, como uma pessoa que foi expiada, perdoada e ressuscitada. Rogo, portanto, que o Senhor me governe em vossa mão através do nome Messias. Acredito que esse ponto final também, essa última frase, é de extrema importância. Rogo, portanto, que o Senhor me governe em vossa mão através do nome Messias. Não é governe minha vida de acordo com o que eu estou desejando, o que eu estou querendo no momento. É uma total entrega, corpo e alma, a cada célula do nosso corpo, o nosso ser total, para ser governado através da mão de Deus e do nome Messias. Isso em si transforma a nossa forma de viver e encarar cada momento, cada situação de nossa vida. Kersama continua. Deus deseja intensamente que o maior número possível de pessoas se lembre do paraíso que existe no seu próprio interior e volte o seu coração para o verdadeiro Pai das nossas vidas. Meishu Sama, a fim de corresponder a esse sentimento de Deus, derramou seu coração e alma na construção dos solos sagrados na terra como projeções do paraíso e ofereceu essa obra a Deus como sendo algo que foi realizado por Deus. Desejo que todos nós sigamos essa preciosa postura de Meishu Sama e nos empenhemos em comunhão na construção do Santuário Messias, tendo a consciência de que somos sagrados membros da Igreja que leva consigo o nome Messias. Além disso, vamos reconhecer que a sagrada obra de salvação que será concretizada, atuando em consonância com o cristianismo, que foi declarada de forma clara por Meishu Sama, está avançando dentro de cada um de nós e vamos servir nessa salvação junto a tudo e a todos. Oro para que todo o ano que se inicia hoje seja para os senhores que servem dessa maneira um ano progressivo, repleto de luz e esperança verdadeira. Muito obrigado. Uma última pausa e reflexão. Nós nos chamamos de seguidores de Meishu Sama, não é certo? Mas para realmente seguir os seus passos, acho que está na hora de nos levantarmos. Está na hora de oferecer todo o nosso ser, o nosso corpo, alma, a nossa vida em prol do objetivo de Deus. Não é? Meishu Sama, ele não ofereceu a sua vida de vez em quando. Ele não ofereceu o seu tempo uma vez por semana. Ele não ofereceu o que tinha quando sobrava. Ele entregou o seu corpo e alma, todo o seu ser para Deus, para servir nessa obra de Deus. Acredito que como seguidores de Meishu Sama, nós estamos sendo guiados para viver
como verdadeiros seguidores de Meishu Sama, começando com o nosso coração, que já não nos pertence mais, com os sentimentos e pensamentos que já não nos pertencem mais, que existem para servir e se entregar a Deus de corpo e alma. E a partir de agora, o nosso tempo, a nossa vida, os nossos recursos financeiros, os nossos talentos também precisam retornar a Deus. De corpo e alma, vamos seguir este verdadeiro exemplo de Meishu Sama e servir nessa grandiosa obra da construção do Santuário Messias que estamos tendo permissão de realizar agora. Quão afortunados nós somos de termos Kyosho Sama nos liderando, nos mostrando o verdadeiro espírito de servir, o verdadeiro coração que leva ao verdadeiro agrado de Deus. Com esse objetivo, com esse sonho, com essa alegria de ter essa permissão, que gostaria de este ano servir junto com os senhores nessa sagrada obra de Deus, que leva toda a humanidade a nascer de novo como verdadeiros filhos de Deus, como Messias. Vamos aprender com o exemplo de Meishu Sama, que está sendo personificado através de Kyosho Sama, de sua esposa Mayumi Okusama, de Masaki Sama e sua esposa Mami Okusama. O que significa se entregar de corpo e alma à obra divina? O verdadeiro sentimento e a verdadeira postura que Meishu Sama tinha e eles expressam no seu dia a dia para com cada um de nós, os nossos verdadeiros modelos para seguirmos os passos de Meishu Sama. Em um só sonho, em um só coração, vamos nos unir a eles e seguir nesses passos de Meishu Sama, levando toda a humanidade a despertar essa sagrada obra de Deus, que estamos aqui para nascer como verdadeiros filhos de Deus, Messias, com esse espírito, com esse sonho que gostaria de servir junto com os senhores em 2024. Muito obrigado a todos e que toda a glória, toda a honra sejam devolvidas para Deus sempre.